queridas irmãs, queridos irmãos, companheiros de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O nosso programa Espírito da Letra tem hoje um novo capítulo e eu convido você a estar conosco nessa empreitada maravilhosa no estudo dessas lições tão fascinantes, tão importantes, tão construtivas, como são todas as que estão contidas em capítulos que se sucedem, instruindo nossa mente a respeito da responsabilidade de viver e do contato com o mundo espiritual. Hoje estaremos falando do capítulo 15º, cujo título é Forças Viciadas. Que facada, não? Você que está nos assistindo, quando sente esta noção do que é o vício, você poderá apreender na descrição do Espírito André Luiz como estas debilidades que são muitas vezes estimuladas pela sociedade, que são empurradas como se fossem coisas da normalidade, produzem malefícios. Não porque são punições, mas porque representam efeitos. No universo, tudo funciona com base na causa e no efeito. Quem busca aquilo encontra como resultado o resultado correspondente. Quem muda suas buscas também muda o resultado. E isto nós vamos ver no capítulo 15º, Forças Viciadas. Pegue o seu livro, pegue o seu lápis, seu papel, para você ir anotando, porque eu tenho certeza que se não acontecer alguma dessas descrições sendo aplicadas à sua pessoa diretamente, tenho certeza que você já passou por situações desse tipo, parecidas, ou conhece pessoas que estão nisto e que seria muito bom que elas aprendessem também. Então, vamos lá? Vamos ao texto? Capítulo 15º, Forças Viciadas. Acompanhe aí na tela. André Luiz nos conta que a noite havia caído, estava escurecida. Após aquele dia quente, a multidão desfilava na rua, buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a um outro centro espírita. Eles tinham ido a um primeiro, depois de terem tido toda a experiência, passado a noite, no dia seguinte, já estava de noite, eles iam agora a um outro núcleo de orações. E Aulus iria levá-los, segundo o nosso plano de trabalho. Quando tivemos a nossa atenção voltada para uma enorme gritaria. Por que a gritaria? 2 guardas arrastavam de um restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes protestando. E o nosso orientador então determinou: observem o nosso infeliz irmão. E porque não havia muito tempo, o espaço entre a porta ruidosa do restaurante e o carro policial era breve, nós pusemos-nos em observação rápida. O pobre amigo se achava abraçado por uma entidade da sombra, como se um polvo estranho, sabe o que é polvo? Aquele animal de tentáculos que fica embaixo da água, como se um polvo estranho o absorvesse. Num instante, diz André, reparamos que a bebedeira alcançava os dois estavam bêbados, porque eles se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível ampliar observações e conclusões. Hilário então nos disse: esse quadro daria oportunidade a muitos e valiosos apontamentos. Diante disto, o assistente considerou que nós dispunhamos ainda de um tempo bastante o suficiente para a colheita de alguns registros interessantes e disse: vamos entrar no restaurante. A casa de pasto, quer dizer, o restaurante, estava lotado. Muita alegria, muita gente. Lá dentro
por certo, recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a porta de entrada. No seu interior, as emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, aqueles que já estão viciados há muito tempo, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam ansiosas. Algumas delas aspiravam as baforadas de fumo, arremessadas ao ar, ainda aquecida pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Para um pouquinho aí. Imaginar que o hálito do fumante que expele a fumaça do cigarro, ele vem carregado daquele magnetismo, daquele fluido quente dos pulmões que são, para estas entidades, também comida. Eles absorvem, como se o fluido vital que as esteja acompanhando, no caso da fumaça, e o magnetismo que vem com elas, os abastecesse ou as abastecesse nessas entidades, né? Então observe, isso serve para qualquer pessoa que fuma. Não é só para quem está no restaurante. Isso acontece com qualquer um que é fumante. Os espíritos que gostam desse tipo de hábito e não podem mais fumar, geralmente se associam com o viciado e também desfrutam de cada baforada. E às vezes não é só um, são vários. A mesma coisa acontece, como nós vamos ver agora na sequência, com os que bebem. Vamos lá. Voltando então, alguns dos espíritos absorviam, bebiam, aspiravam as baforadas de fumo, arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo pulmão, pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando essas entidades, o orientador informou: muitos de nossos irmãos que já perderam o corpo físico se apegam com tamanho desvario, com tamanha loucura às sensações da experiência física, aquelas que eles agora não podem ter mais, que eles se costuram, eles se cosem, eles se unem àqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. E então Hilário pergunta: mas qual o motivo? Por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? E então, muito bondosamente, o instrutor apresenta uma frase lapidar: Hilário, o que a vida começou, a morte continua. É simples assim. O que a vida começou, a morte continua. Porque uma vez que o indivíduo continua vivo, os hábitos, os vícios que ele adotou continuam a fazer parte das suas preocupações, mesmo depois que ele não tem o corpo. Porque esse é um problema mental, um problema de querer, a mente quer isto. Então o que a vida começou, a morte continua. Vamos voltar lá. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os coloca na vizinhança da animalidade. Apesar de terem frequentado igrejas, santuários religiosos, eles não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto das satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras,
E como é da lei que cada alma receba da vida de acordo com aquilo que ela dá, não encontram interesse, a não ser nos lugares onde eles podem nutrir aquelas ilusões que lhes são peculiares, que lhes são próprias. Porque, na posição em que eles se veem, eles têm medo da verdade e, ao mesmo tempo, eles a abominam, procedendo como a coruja que foge da luz. Veja que coisa precisa, veja que definição exata, mas, como dizem alguns, mais claro não canta um galo. Isso é perfeito. Eles não querem, muitas vezes, ser esclarecidos, porque eles gostam disto. E então, diz André Luiz, que meu colega fez um gesto de piedade e indagou: mas como é que eles vão se transformar? Esses espíritos, como é que eles vão mudar? E o Hilário lhe dá a resposta, convicto. Vai chegar o dia, Hilário, em que a própria natureza vai esvaziar o cálice. Aquele tipo de recipiente onde estas coisas estão sendo cultivadas, não é? Existem 1000 processos de reajuste no universo infinito, no qual se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere, não importa. Aí André aproveitou o assunto e disse: contudo, me parece que esses espíritos infortunados não se entediarão, não se cansarão tão cedo da loucura em que eles se comprazem, em que eles se regozijam, em que eles se sentem felizes. E o instrutor respondeu a ele: concordo plenamente, André. Todavia, quando eles não se cansarem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Prisão? Prisão? Como? Hilário quis saber, de modo cristalino, a sua pergunta de espanto. Como? Prisão? Cadeia? Será que tem uma penitenciária aqui do outro lado, que eles vão ficar lá presos? E o assistente deu-se então pressa em explicar. Hilário, existem dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Por exemplo, nós temos o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, apesar de angustiosos, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, já em plena fase infantil. Na maioria das vezes, esses processos de cura costumam produzir bons resultados pelas provações obrigatórias que eles oferecem. Aí você entende qual é a prisão. Não são barras de ferro, cômodos fechados, mal ventilados, escuros, que vão punir o espírito. Não. Eles serão reencaminhados a corpos com problemas decorrentes desta cristalização, dessa necrose do vício na sua alma. E em todos estes casos, começando geralmente desde a infância, diz o instrutor Aulus que isso costuma traduzir-se em uma boa lição para o reequilíbrio do espírito. Imagina o que é ficar preso num corpo que não pode se locomover, ou que não pode enxergar, ou que não pode raciocinar, ou que não pode se expressar da forma como todos fazem, com as limitações próprias disso. Imagina que dificuldade. E não é por uma semana, não é por um mês, às vezes é por uma vida. O espírito ficar ali contido nas consequências de seus próprios atos. Isso ensina qualquer um, não é mesmo? Você não acha? Muitos cigarros, muitos macinhos de cigarro, muitos drinkzinhos, não é? Vão custar caro. Se isso conduzir o indivíduo à situação da viciação.
Mas vamos continuar a ouvir o que André Luiz nos conta. Vamos ao texto. André Luiz então comenta: no entanto, e se os nossos irmãos encarnados, que estão aqui visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se eles voltassem à regularidade, a uma vida reta, através da renovação mental, com alicerces no bem, o que aconteceria? E o instrutor responde: André, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmo e amparando com segurança estes amigos desencarnados que vão tentar continuar a beber através deles, a fumar através deles, a se drogar através deles. E agora não vão mais conseguir. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, nós precisamos gastar esforço heróico. E aí, olhando para os beberrões que estavam no ambiente, cujas taças eram compartilhadas pelos seus sócios invisíveis, os espíritos que sugavam o álcool, Hilário então recordou da seguinte comparação. Ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores falavam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos alguma coisa sobre a mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, nesse restaurante, tanto quanto lá na casa espírita, seria lícito ver a mediunidade em ação? Que isso aqui também pode ser chamado de mediunidade? Quer saber o Hilário. E olha o que o instrutor responde para ele. Meu filho, sem qualquer dúvida, aqui recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são próprias de todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão, na ampliação do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Nós precisamos, não da mediunidade, mas da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia mediúnica, de maneira a movê-la, mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade para beneficiar os confortos da civilização. Nesse instante, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados, mais próximos. Aposentos, para um pouquinho aí. Você sabe, não é? Um restaurante de péssima qualidade, bebedeira, fumo, convivências comuns de homens e mulheres e alguns aposentos reservados. Esses espíritos são tão bons, né? São tão nobres que eles falam as coisas de maneira assim, floreiam para dizer que aquilo era um prostíbulo. Sem dizer, não é? Mas o Aulus, como está dito, olhou para aqueles aposentos reservados com o olhar de quem já conhecia o que estava acontecendo ali. Vamos acompanhar a descrição.
esses aposentos reservados mais próximos, como se já os conhecesse. E então, prestando atenção mais em certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Nós o seguimos ombro a ombro. Em uma mesa abundantemente provida com fino conhaque, um rapaz, fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão pelo aspecto repelente em que se mostrava, ele escrevia. E então o orientador nos recomendou: vamos estudar o que está acontecendo. O cérebro do moço estava embebido em uma substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o abraçava. Então, veja só, havia um espírito tenebroso, cujas mãos estavam postas sobre o cérebro, de onde essa massa pastosa escorria e penetrava a mente do moço. Via-se nesse rapaz essa absoluta associação, conforme o Aulus está descrevendo, o André Luiz está contando no texto, nessa associação na autoria daquilo que estava sendo escrito. Essa dupla que estava trabalhando não percebeu a nossa presença. E Aulus, atencioso, nos explicou. Nesse instante, o nosso irmão desconhecido é um hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade, sob a nossa vista, o espírito. O espírito se imanta à imaginação do rapaz e ele assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética. Uma vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe forneça a mente e o ajude nesse trabalho. E então, imprimindo à sua voz uma expressiva e significativa tonalidade, ele continuou dizendo: nós encontramos sempre o que procuramos ser. Encontramos sempre aquilo que procuramos ser. Terminada a breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário recomeçou. Mas será que esse moço é um médium na acepção, no significado real do termo? Ele é alguma peça, ele é alguma ferramenta ativa em um agrupamento espírita cristão? E, obviamente, o instrutor vai dizer: não, Hilário. Ele não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manipulado por entidades perturbadoras. Após inclinar-se, diz André, alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo, que ambos saboreiam, pretendem provocar uma reportagem perniciosa, envolvendo uma família em duras aflições. E ele vai contar a história. Houve um homicídio, a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz, que estamos observando, amigo de um esforçado trabalhador da imprensa, é por si mesmo dado à malícia e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega a ajuda de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado
em aumentar a participação dela na ocorrência, com a finalidade de martelar-lhe a mente apreensiva e lançá-la aos abusos da mocidade. Mas como? Como isso? Perguntou Hilário espantado. O jornalista, de posse do comentário calunioso que esse moço está escrevendo, será veículo de informações tendenciosas ao público. A moça vai se ver de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações e, por certo, se perturbará sobremaneira, uma vez que não se acumpliciou com o mal na forma em que está sendo definida a sua colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com que se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação, de aquela coisa, aquela parafernália, aquela coisa escabrosa na imprensa, para deprimir a vida moral da moça e com isso amolecer o seu caráter, trazendo-a, se possível, ao charco, ao pântano vicioso em que ele jaz. Ao diminuir a sua resistência, ela vai se entregar às vibrações inferiores. E então meu colega assombrado perguntou: e ele vai conseguir isto? E algo triste, o orientador disse: quem sabe? Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E então Hilário, continuando, pergunta: e se ela não puder combater com a força necessária? E o outro lhe corrige: será mais justo dizer se ela não quiser, não é se ela não puder. Porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, portanto, caso ela não decida guerrear a influência destrutiva, vai se demorar por muito tempo nas perturbações às quais já se encontra ligada em princípio. Então Hilário faz uma pergunta que fica no ar. Mas tudo isso está acontecendo por quê? Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo e esclareceu. Sem dúvida, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação com que a menina atualmente vem sendo beneficiada. Ao reencontrá-la na experiência de carne, num corpo físico, de cujas vantagens ele ainda não partilha, o desventurado espírito tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Veja só, se nós já não vimos estas situações em muitas outras cenas da nossa vida física, se nós não tivemos notícias de muitas pessoas que passaram por aquilo que aparentemente é uma injustiça, seja na imprensa, seja na mídia, seja na calúnia, de boca a boca, e que não tiveram a vontade firme para resistir, e que acabaram se entregando ou à depressão, ou a uma vida devassa, de ódio, de revolta, ou mesmo até ao suicídio. Vocês notam que aí está a mão de uma entidade, utilizando-se de uma outra mente desavisada, uma mente mesquinha, uma mente sem princípios, pela facilidade de intercambiarem as ideias. Vamos continuar a ver o que o instrutor está informando. Depois de um ligeiro intervalo, Aulus sorriu melancólico e disse: porém, sabe, André e Hilário, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance,
desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Vamos nos deter na mediunidade. Então, buscando aliviar a atmosfera das indagações que Hilário sempre condensava em torno de si, eu ponderei. Esse quadro, diz André, esse quadro, sob nossa análise, nos leva à meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio, em que a humanidade toda se envolve sem perceber. E o orientador concordou, é verdade, André. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Aonde há pensamento, existem correntes mentais. E aonde há correntes mentais, existe a associação. Em toda associação é interdependência. E é também influenciação recíproca. Toda associação é interdependência, a dependência comum das partes envolvidas. E também é influenciação recíproca. Daí concluímos do porquê é importante uma vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que nós não conseguimos enganar. Em um silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente nos convidou à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, com a sirene forte para abrir caminho. À frente, na frente lá da ambulância, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, que lhe emolduravam a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade de roupagem lirial, branquíssima, pura, envolvia a sua cabeça em suaves e calmantes irradiações de uma luz prateada. Ao ver aquilo, Hilário, curioso, perguntou: quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulus então sorriu e esclareceu: Hilário, nem tudo é energia viciada no caminho comum. Aquele homem deve ser um médico em tarefa salvacionista. Aí o Hilário pergunta: mas ele é espírita? E o instrutor responde: com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é fundamental lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, disse o orientador com expressivo olhar de tolerância. Aquele homem deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor deste auxílio luminoso que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para obter a influência benéfica de que ele se faz acompanhar. Para que ele se acomode tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, ele precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Olha só, não basta ter sido médico, menos ainda ter sido espírita. Para ter afinidade com os bons espíritos é preciso ter um coração limpo, uma consciência clara, uma consciência lúcida e o hábito de fazer o bem espontaneamente aos outros. Isso mantém a sua conexão com bons espíritos. Lá no livro dos médiuns,
Kardec explica que o bom médium não é aquele que recebe comunicações luminosas, radiantes, não. O bom médium é aquele que é assistido somente por bons espíritos. Mesmo quando ele recebe entidades sofredoras, ele está assistido por bons espíritos. Porque ele tem bons sentimentos, como é o caso desse médico. Não basta ser médico. Não são todos os médicos que têm essa companhia luminosa. Existem os médicos interesseiros, os médicos carniceiros, os médicos abortistas, os médicos dinheiristas. Estes certamente estão acompanhados por outras entidades que não aquela. Mas existem médicos devotadíssimos, médicos que são sacerdotes da vida. Estes vão ter sempre, na dedicação que prestam ao seu semelhante, independentemente de ganharem dinheiro ou não, a companhia de bons espíritos, como esta entidade que está envolvendo este homem. Vamos ver o que o Aulus continua a explicar. Vamos lá. Nós poderíamos... É a pergunta de quem? De quem? De quem? Do Hilário. Nós poderíamos chamar esse médico de médium? Perguntou o meu companheiro, algo desapontado. E então, convicto, o instrutor respondeu: como não, Hilário? É médium de abençoados valores humanos, principalmente no socorro aos enfermos, no qual ele incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. E então, com significativa inflexão de voz, ele disse: como vemos, influências do bem ou do mal, na esfera evolutiva em que nós estamos, acontecem por todos os lados. E por todos os lados registramos a presença de faculdades mediúnicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade, nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Vamos nos lembrar da eletricidade, que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de uma poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, mas com irremediável desperdício. Porém, diz André, apesar de estar boa a conversa, o tempo não nos permitia mais demora na conversação. E então rumamos desse modo para um agrupamento, um outro grupo espírita em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. E aí nós vamos ver com quantos ensinamentos este capítulo nos beneficiou, não é mesmo? Certamente que ele não se dedica tão somente aos que usam o fumo, a bebida alcoólica. Eles se referem aos que estão muito ligados a isso de forma dependentes, de forma constantes. Mas também devemos nos lembrar de outros vícios. Tudo aquilo que nos limita à vontade por nos escravizar a determinadas condutas são coisas viciantes. Comida, sexo, compra, apego a bens materiais, são atitudes que demonstram a nossa vinculação a coisas mundanas. E quando nós não reagimos a isto, quando o nosso espírito se contenta com esse tipo de prazer, é porque nós gostamos disto. Eu recomendo que você vá ao Livro dos Espíritos na pergunta 911. Kardec lá indaga: existem paixões tão avassaladoras contra as quais o homem não possa fazer nada?
não possa resistir? E a resposta começa assim. Geralmente as pessoas dizem eu quero, mas no fundo, esse querer está apenas nos lábios. Elas se comprazem muito em não serem capazes de fazer aquilo. Eu quero parar de fumar, mas eu adoro tanto o cigarro. E assim em tudo. Portanto, quando você diz eu quero, mas se compraz em continuar a fazer a mesma coisa, é porque seu espírito gosta daquilo. Isso tudo está na resposta da questão 911 do Livro dos Espíritos. E se você ler com atenção todo o seu conteúdo, verá como é possível. Quando você se locupleta dessas sensações, é porque o seu corpo, a matéria prevalece sobre o seu querer. E nisso você está doente. Não é na bebida, não é no garfo, não é no sexo, não é na droga, é na vontade. Esse é o nosso problema. Bem, nós vamos deixar que você medite e na próxima semana nós vamos para um capítulo muito especial. O capítulo 16, que vai falar sobre o mandato mediúnico. O mandato mediúnico tem uma revelação que eu vou contar no dia, mas eu acho que ela é bastante inspiradora para todos nós. Revelação que nós obtivemos de amigos íntimos do médium que foi utilizado para receber esta obra e que vão ser bastante impactantes para nosso entendimento. Então, agradecemos muito a sua atenção, o seu carinho, desejamos que você possa estudar em profundidade estas lições, meditar sobre elas, para se livrar dessas companhias, para se livrar daqueles que, como polvos, estão envolvendo os nossos hábitos mentais, as nossas fraquezas. E nós esperamos você no nosso próximo programa, O Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.